Vamos avançar, Afonso, para olhar para aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, nomeadamente em Minneapolis, porque continuam as operações militares no terreno, aliás, com as imagens que temos e que nos chegaram via agências internacionais captadas ao longo do dia de hoje, que mostram isso mesmo. E se tivermos um bocadinho de áudio, estamos a ver aqui um momento em que um dos agentes acaba por dizer aos jornalistas mesmo para voltarem para o carro. Ou seja, continua muita tensão ainda nesta Sem dúvida. Zona dos Estados Unidos. Podemos afirmá-lo, continuamos com grande tensão e nós estamos a falar de Minneapolis, está aqui na boca de todo o mundo, e eu acho que é importante trazer aqui um conceito que é o conceito de cidade-santuário. O que é uma cidade-santuário? É aquilo que normalmente se diz de uma cidade nos Estados Unidos da América, porque é lá que em grande medida isto começa e ganha um peso internacional muito grande, em que o tal poder local não colabora com o poder nacional. Ou seja, uma cidade-santuário é uma cidade em que as autoridades, por exemplo, policiais dessa cidade, não vão cooperar com estes agentes do ICE. E porquê? É muito interessante vermos isso, e isto aqui leva-nos um bocado para uma ideologia liberal, que é o sem-fronteirismo. É aquela ideia que nenhum homem é ilegal onde quer que esteja, e tu já mencionaste isto noutras ocasiões, José Pedro, ou seja, aquela ideia que há muitas pessoas que estão na América ilegalmente, já há uma década ou duas, que trabalham, que contribuem para a sociedade norte-americana, e estas cidades-santuário querem protegê-las. Ou seja, por exemplo, se nós quisermos dar aqui uma realidade concreta, imaginemos uma pessoa que é parada porque ultrapassa um sinal vermelho ou vai a excesso de velocidade, por exemplo, aqui em Minneapolis. Muitas vezes as forças da ordem vão endereçar-se à pessoa e vão dizer: nós só estamos aqui a tratar da lei, neste caso do trânsito, nós não estamos a tratar se a vossa situação no país é regular ou irregular. E repara, isto é extremamente notório porque nos demonstra aqui que há uma divisão entre estas várias polícias, e há também uma divisão entre o Estado Federal em cima, o Estado Federado em baixo, e aqui nós não estamos mesmo a falar de um Estado federado, estamos a falar de uma cidade dentro desse Estado, ou seja, Minneapolis. E, na realidade, eu diria que a estratégia do ICE não mudou porque não pode mudar, José Pedro. Ou seja, a estratégia do ICE é a mesma. Nós vemos aqui, como eu disse já noutras ocasiões, estes agentes estão também sob alta pressão. Temos que nos recordar aqui que alguns jornalistas também, algumas vezes, extravasam o limite do razoável e são jornalistas extremamente politizados à esquerda e têm um grande horror vis-à-vis do ICE e vis-à-vis destas forças que tentam combater a imigração ilegal, e muitas vezes salta-lhes a tampa. E é importante ter isso em mente. Nós não podemos, de facto, descartar ou minimizar a dificuldade destes oficiais, que eu repito, porque ouvimos muitas vezes: bem, o ICE está-se a transformar numa milícia ou está comportada como uma milícia. Ora, uma milícia não é algo que faça parte das autoridades do Estado. Nós temos que ter sempre isso bem em mente. Quer dizer, uma milícia era, depois da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, os Freikorps, que não faziam parte do Estado alemão e, de facto, era uma milícia, era um grupo paramilitar. Quer dizer, o ICE não é uma milícia. E, quer dizer, estes termos nós temos que ter cuidado quando os empregamos, porque depois caímos no erro de entrar também numa espécie de comentário sensacionalista, e eu acho que isso não abona a nada e também não cria uma situação mais apaziguadora neste local. É notório que o ICE pode extravasar os seus limites. É possível que já o tenha feito, no futuro continuará a fazê-lo, e agora é assim, nós devemos deixar a justiça também trabalhar, porque há processos em curso, há agentes. Aliás, que foram... há agentes, era isso que eu ia dizer. Exato. Há dois agentes do Serviço de Imigração, concretamente, que estiveram envolvidos na morte de Alex Pretty, que foram... E de René também, da senhora também, antes. e foram afastados. Isto mostra, dizes que não há uma mudança de estratégia, mas mostra pelo menos
algo está a acontecer, pelo menos a investigação está a decorrer e até apurar todos os factos, estes agentes não continuam a fazer estas operações. Claro, isso é algo que é um sinal positivo, a meu ver, e é o âmbito, ou seja, são os trâmites regulares nestas situações. Ou seja, quando um agente toma uma ação que é vista como inapropriada ou possivelmente inapropriada, ele pode ser afastado do cargo por um período de tempo. E depois temos que averiguar, fazer uma investigação que eu digo sempre, não deve ser politizada, ou seja, não deve ser um investigador que tem uma agenda política anti-Trump, mas também não um investigador que tem uma agência política pró-Trump, deve ser um investigador neutro. Porque agora faço também uma provocação, Afonso. Donald Trump não tem, neste mandato de um ano, politizado também aquilo que pode nas instituições? Tens razão, ou seja, ele tem-no feito, mas nós temos que nos recordar que isto é uma resposta de Donald Trump. Ou seja, os democratas, e principalmente estou a pensar nas duas presidências de Barack Obama, também acabaram por politizar cada vez mais questões que não deveriam ser politizadas, a meu ver. E depois repara, porquê é que Trump também envia o tal czar das fronteiras Tom Homan? Porque ele serviu a presidência Obama. E é por causa disso que é para dizer, mas reparem, este senhor que tinha uma boa relação com o presidente Obama, etc., vocês não podem dizer que ele agora está a exagerar ou está a ir, porque o vosso presidente apreciava-os grandemente. É verdade que Trump tem vindo a politizar esta realidade e isto é de facto perigoso. Porque à medida que nós vamos politizando estas instituições, que deviam ser instituições o mais neutras possíveis, nós temos uma sociedade em que as tensões vão aumentando. E isso é notório nos Estados Unidos da América. Agora é assim, Trump é uma consequência desta politização indevida. Ou seja, Trump não começou isto. Ele fala de uma maneira, se calhar, mais espalhafatosa, mais gritante, ou seja, é o estilo de Donald Trump que rompe com a comunicação política que nós víamos antigamente. No entanto, esta politização está lá. E repara, não está só lá. Se nós pensarmos num país muito próximo de Portugal pela história e pela língua, o Brasil, nós temos uma enorme politização e nós tivemos, por exemplo, Marco Rubio recentemente a ser entrevistado, a ser posto à questão por Rand Paul e ele dizia, quer dizer, Rubio, nós aqui, quando metemos um alvo em Maduro está a ser indicted, não é? Está a ser perseguido pela lei através das instâncias norte-americanas, ou seja, não são as instâncias de Venezuela. Se nós pensarmos no Brasil, nós temos agora em grande medida Bolsonaro preso e antes tivemos Lula da Silva preso, ou seja, nós estamos aqui a assistir àquilo que alguns especialistas chamam o lawfare, que é o quê? É a politização do direito através de uma ideologia ou da sua oponente para, de facto, perseguir os adversários políticos. Eu gosto sempre de dizer que a política deve-se resolver através das eleições e através do debate e devemos deixar os tribunais fora disto. Agora, a esquerda fez uma grande politização e agora é a vez da direita responder com a mesma moeda. Isto não abona nada de bom para o futuro.